Olá, queridos alunos, tudo bom? Sou o professor Rodrigo e estamos aqui novamente na segunda aula sobre farmácia hospitalar e a gente vai discutir um assunto importantíssimo. Por isso que eu coloquei ele como a segunda aula, porque eu acho que toda a disciplina de farmácia hospitalar tem que pensar na segurança. E esse vai ser o assunto da nossa aula, sobre cultura de segurança no hospital. Então, eu separei aqui em alguns momentos, né? Nós vamos discutir um caso clínico. E aí, depois da discussão desse caso clínico, eu quero que vocês façam a sua reflexão antes de seguir para a próxima parte da aula, tá? E aí, com esse caso clínico, eu quero que vocês entendam, né? O que isso tem a ver com cultura de segurança? Vamos lá. Então, o senhor José Antônio, né? Ele é um metalúrgico aposentado, né? Trabalhou a vida inteira numa usina siderúrgica. Ele trabalhava de turnos, então ele trabalhava um turno dias de 8 às 4, aí depois na outra semana de 4 até meia-noite, depois na outra semana de meia-noite às 8, né, tendo as suas respectivas folgas. E ele seguiu essa vida durante 25 anos, né, que o trabalho dele era insalubre, ele aposentou mais cedo. E aí durante essa vida laboral, né, complexa, ele desenvolveu alcoolismo, diabetes e hipertensão. E ele não tinha adesão, né, a medidas farmacológicas e não farmacológicas. Não fazia os exames, não consultava com o médico, não usava os medicamentos corretamente, não fazia a medida da pressão, recebia o agente comunitário em casa e nutricionista do posto de saúde em casa, não queria receber, né, e seguiu a sua vida desta maneira. E aí, durante um dia, né, umas semanas, ele já estava se sentindo falta de ar e cansaço, né? Estava sentindo muita falta de ar e cansaço, e ele estava reclamando de inchaço nos pés. Até que um momento, né, ele resolveu então ir ao cardiologista e na consulta com o cardiologista, né, ele já percebeu que era um caso de emergência. E da consulta para o cardiologista, ele foi direto para a emergência, né? Porque ele estava sofrendo de uma crise hipertensiva. Só que aí a crise hipertensiva, né, que ele estava sofrendo, não conseguiram controlar na emergência e ele teve que ir para CTI. E aí lá na CTI fizeram vários exames e aí detectaram outros problemas de saúde, como insuficiência cardíaca e uma nefropatia que ainda estava inicial. Só que os médicos ficaram na dúvida se ele tinha uma doença arterial coronariana importante, né? E precisaria fazer o cateterismo, né? Para poder descobrir, né, qual o grau de doença coronariana, se precisava de fazer angioplastia ou não. Mas como foi detectada a nefropatia inicial, né? Não se pôde fazer esse exame. A família decidiu, né, que não iria fazer esse exame nesse momento devido ao risco renal, né, visto que já estava no início do processo de nefropatia. E aí, né, durante a internação, durante esse processo de internação na emergência, na CTI, né, e voltando para a área da internação, ele ficou quase uns 9, 10 dias internado nesse hospital. E eles pegaram a prescrição dele, né, e atualizaram, né, como detectaram insuficiência cardíaca, detectaram problemas além dos outros que já tinham detectado, eles ampliaram a prescrição, né, para ele continuar utilizando, né, utilizava no hospital e alguns ele teve que comprar para continuar usando na internação. Então essa foi a prescrição de medicamentos que ele estava ativa, né, durante o período que ele estava na internação, que foi atualizada na unidade básica de saúde. E aí a impaciência, né, o querer ir embora, querer não querer ficar no hospital, já tô bom, né? Ele começou a expressar a sua vontade de sair do hospital, né? Mesmo ele ainda estando em observação para avaliação do cateterismo, porque a função renal dele ainda impedia, né, o uso do contraste, porque poderia acontecer um dano renal. Então ele estava em observação para sair
da sua internação, para sair o exame. E ele então decidiu solicitar alta e começou, depois que ele saiu da CTI e foi para internação, começou a reclamar todo dia, querendo sair, até que uma hora que ele falou assim: não, eu assino a minha alta. Então ele pediu a alta, assinou a alta no hospital, né, assumindo a responsabilidade, e foi para casa. Quando ele chegou na residência dele, ele ficou 24 horas sem urinar. Isso foi detectado pelos familiares, que perceberam que ele não foi no banheiro durante, nem depois dele sair do hospital e nem quando ele chegou em casa. Ficou 24 horas sem urinar. E isso acendeu uma luz vermelha, né, que fez com que ele voltasse para a emergência novamente. Né? Quando ele chegou na emergência, né, ele já estava em um processo de insuficiência renal aguda, né, que não foi detectado na primeira internação. Ele teve que fazer 3 bolsas de transfusão de sangue e entrou na fila do SUS para um hospital que tivesse o recurso de hemodiálise para ele poder ser melhor atendido nessa questão. Então ele ficou 5 dias na emergência, né? Utilizando aqueles medicamentos que estavam sendo prescritos, mais os medicamentos da emergência, né? E fazendo transfusões de sangue contínuas, né? Já fez 3 bolsas nesses 5 dias, até que ele conseguiu a transferência para o hospital. Só que quando ele chegou no hospital que tinha hemodiálise, né, depois de 5 dias, a função renal dele melhorou, né? Então, enfim, parece que o processo da insuficiência renal já estava se finalizando e determinou-se que não era necessário mais fazer a hemodiálise. E ele ficou na internação em observação. Porém, continuou fazendo transfusões de sangue. E aí, uma coisa que reparou, né, que se reparou durante a internação, é que ele estava com melena nas fezes, né, que é o sangramento. Né? Então, tanto na emergência do hospital, do primeiro hospital, que ele ficou 5 dias esperando a fila, quanto na internação do segundo hospital, ele não parou de sujar a fralda com sangue. Né? Então, sempre a equipe, né, fazendo ali a higienização, troca de fraldas, os familiares ajudavam a dar o banho, né, e manter ele quentinho, confortável, mas, né, era um processo que não estava melhorando, né? Ele estava com sangramento ativo, né? Estava com a fralda dessa condição e fazendo bolsas de sangue. Ele fez mais 4 transfusões de sangue nesse novo hospital que ele estava internado. E aí até que um dos familiares discutiu isso com o médico, porque ele descobriu que o AS, né, que foi um dos medicamentos que estava prescrito, né, para ele, que foi prescrito durante, que já estava tomando e continuou a prescrição, ele causava o sangramento no trato gastrointestinal. E nessa discussão com a equipe, com o médico que estava nesse hospital, com o médico da internação, o médico observou que realmente tinha um AS prescrito nesse momento e suspendeu o AS, né, desse paciente. E com o passar de 3 dias, o melena desapareceu das fraldas. O que eu quero que vocês pensem agora, antes de ir para a próxima aula, é: por que o senhor José Antônio ficou mais de 10 dias com sangramento nas fezes? O medicamento ácido acetil salicílico, ele causa esse tipo de problema, de dano. Ele causa um sangramento gastrointestinal, né? E por que tanto na internação, né, no segundo, na emergência, né, nos 5 dias que ele ficou lá, mais os outros dias que ele ficou no segundo hospital, eles não pensaram que o sangramento, ou pensaram que o sangramento pode ter origem no AS, né, no ácido acetil salicílico, e não tomaram uma decisão sobre aquela situação, né, ou não explicaram para a família por que ele estava tendo aquele sangramento e que poderia ser de acordo com
este medicamento, né? Então, quero que vocês parem agora a aula, né? E reflitam sobre isso, né? Tentem desenhar quais são os fatores que fizeram com que ele pudesse ter continuado utilizando a S durante todos esse tempo, todos esses dias, né? E só quando o familiar conversou com o médico, que aí o médico se tocou do AS e solicitou a suspensão e o Melena desapareceu. Então quero que vocês pensem, escrevam, desenhem sobre isso e a gente assiste a próxima aula daqui a pouco.